O milionário ajoelha e chora aos pés da babá que pode salvar seu bebê em segundos. Leonardo Moretti, um homem de poder e riqueza, via sua vida desmoronar diante de seus olhos. O escândalo nas redes sociais era inegável. O milionário é visto em cena trágica, implorando por ajuda. Seu único filho, Mateus, estava em coma após um acidente devastador. Leonardo, em sua mansão luxuosa, cercado por pinturas caras e carros reluzentes, sentia que nada daquilo importava. A emoção crua congelava seu coração quando ele olhava para aquele pequeno corpo inerte no hospital, as máquinas apitando como um lamento constante. Naquele ambiente gélido, um nó na garganta o impedia de respirar. Ele se lembrava do brilho nos olhos de Mateus, da risada contagiante do menino que irradiava alegria. Agora, a expectativa se misturava à dor, e a espera se tornava uma tortura. As horas se arrastavam, e suas riquezas não podiam trazer de volta o riso que se fora. Foi então que Isabela, a babá, sempre Oti. Eu conheço um médico que pode ajudar. Nos olhos de Leonardo havia hesitação. Doutor Elias era uma figura pouco convencional, distante das prescrições dos grandes hospitais. A insegurança misturava-se ao desespero, mas a esperança branda de Isabela fez com que ele reconsiderasse. A conexão entre eles tornava-se cada vez mais intensa. O dia em que Dr. Elias chegou, a atmosfera no hospital mudara. Ele o parecia quase etéreo, com um ar de mistério que envolvia cada palavra que saía de sua boca. Com um olhar carregado de empatia e uma confiança que parecia deslocar montanhas, ele começou a tratar Mateus. E contra todas as probabilidades, o garoto começou a mostrar sinais de vida, movimentos sutis, um leve piscar de olhos. A fé se acendia lentamente na sala, como se uma luz fosse puxada da escuridão. Leonardo, tocado por aquela reviravolta, percebeu que sua gratidão por Isabela se tornava algo mais profundo. Eles compartilhavam momentos em que o mundo ao redor desaparecia. Risos trocados entre lágrimas de alívio, compaixão emergindo em meio à dor. O relacionamento deles, antes simples, agora florescia em uma intimidade que ambos não podiam ignorar. Mas quando Mateus finalmente despertou, uma nova realidade se impôs. Em um momento intenso, Leonardo se viu ajoelhado a pés de Isabela. As palavras de amor escapando de seus lábios como se elas tivessem estado presas por tempo demais. "Casa comigo", disse ele, o coração disparado. Uma vulnerabilidade que nunca havia revelado a ninguém. No entanto, essa nova felicidade ainda traria a tempestade. Uma revelação surgiu. Isabela estava grávida. O que antes parecia um final feliz, agora se tornara um labirinto de dúvidas e medos. Com a vida se entrelaçando de maneiras que desafiam a lógica, Leonardo se questionava: o que o futuro reservava para eles? A união que parecia ser um sonho poderia suportar os desafios da realidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta IN! E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Leonardo estava em um estado de êxtase e terror ao mesmo tempo. Ele ajoelhava a seus pés de Isabela,
Seus lábios pronunciavam aquelas palavras que pareciam estar presas dentro dele há anos. Casa comigo! Mas a resposta dela foi um olhar furtivo e um silêncio que cortou o ar como uma faca. Leonardo! Antes que ela conseguisse terminar, uma enfermeira entrou apressada no quarto, o rosto pálido, puxando a atenção de todos. Senhor Moretti, precisamos ir à sala de emergência agora! O coração de Leonardo disparou. Por quê? Ele se levantou, inquieto. Isabela estava ao seu lado, a expressão de preocupação estampada em seu rosto. Mas ele mal podia ouvi-la. Tudo o que importava era Mateus, o seu filho que lutava pela vida. É o garoto. Os sinais vitais dele estão caindo, a enfermeira disse, puxando-o pelo braço. Eles correram por corredores brancos e frios, e a mente de Leonardo girava em torno da possibilidade de perder Mateus novamente. Ele não poderia suportar isso. Quando chegaram à sala de emergência, a cena era caótica. Médicos e enfermeiros se moviam rapidamente ao redor da maca de Mateus, os monitores apitando freneticamente. Isabela ficou atrás, impotente, as mãos cobrindo a boca em choque. Não, não, não! Leonardo repetia, a voz trêmula. Mas então a porta se abriu e um homem conhecido entrou. Era o Dr. Elias, com uma expressão sombria, algo que Leonardo nunca tinha visto antes. O que houve? Perguntou, temendo o pior. O médico olhou diretamente para Leonardo. Temos um problema sério. O tratamento que eu administrei. Ele teve uma reação inesperada. Precisamos intervenções muito mais agressivas. Estou tentando estabilizá-lo. Um frio correu pela espinha de Leonardo. Ele se lembrou da confiança que depositara em Dr. Elias. E agora, tudo parecia um jogo de xadrez coberto por um véu sombrio. Você disse que ele estava melhorando? Disse, sentindo-se cada vez mais angustiado. O que achei? Mas existe algo que você precisa saber. Tem a ver com um acidente. Mateus não foi apenas vítima. Ele estava envolvido em algo. Não posso entrar em detalhes agora, mas a situação é muito mais grave do que você imagina. A bomba havia estourado. As palavras de Elias ecoaram na mente de Leonardo. O que seu filho poderia estar envolvido? Um nó se formou em seu estômago. Ele se virou para Isabela. Seus olhos questionadores, mas a expressão dela era de um pânico profundo. Isabela, o que você sabe? Perguntou, a voz quase um sussurro. Mas antes de ela responder, um grito veio do quarto. A equipe médica se mexia freneticamente e o monitor começou a bipar com uma frequência alarmante. Não! Leonardo gritou, mas não consegui segurar Isabela quando ela desabou em lágrimas. Mateus, não, por favor! A dor era palpável. Foi nesse momento que uma mulher entrou correndo, seus olhos arregalados, puxando uma pasta com documentos. Desculpe, eu estava procurando por você. Você precisa ver isso. Ela entregou os documentos a Leonardo, que os abriu com mãos trêmulas. As palavras saltaram para ele. Resultados de análise! Mateus não é o filho biológico de Leonardo Moretti. Um turbilhão de emoções despencou sobre ele. Primeiro, a incredulidade. Depois, a raiva misturada ao desespero. A sala parecia girar. Tudo ao redor se tornava um borrão. Os olhares se cruzaram. Isabela, paralisada, e Dr. Elias com um semblante sombrio. Anda mais um passo na beira do abismo. O que aconteceria se a verdade fosse revelada? Todas as promessas de um amor que renascia,
agora pareciam ameaçadas, como se fossem feitas de vidro, prestes a se estilhaçar. O que ainda restava daquela felicidade momentânea? O futuro de todos eles estava em jogo. E a única certeza era que nada jamais seria como antes. Leonardo olhou para o documento em suas mãos. As palavras dançavam diante de seus olhos. Mateus não é o filho biológico de Leonardo Moretti. Ele mal podia acreditar no que estava lendo. A sala de emergência se tornara um eco distante, cada som se transformando em um murmúrio distante. Era como se o mundo tivesse parado. O olhar atordoado de Isabela se fixou nos dele, ora confusa, ora desesperada. O que isso significava? Uma onda de raiva e confusão tomou conta dele. Ele se virou para Isabela. O que você sabe, Isabela? Você tem que me contar! Sua voz explodiu, ecoando nas paredes brancas ao redor. O pânico estava em seu tom, assim como a urgência. Leonardo, eu não sabia! Não era eu! Não era! Ela gaguejou, a desolação em seu olhar transformando-se em um pavor palpável. O monitor começou a emitir um sinal alarmante, um bip agudo que cortava o ar. A tensão se acumulou e, de repente, a equipe médica em volta de Mateus começou a se mover freneticamente. Suas vozes apressadas criando uma sinfonia de caos. Coração em fibrilação! Precisamos de choque elétrico agora! O desespero era palpável. Leonardo sentiu seu coração disparar. Ele se aproximou da maca de Mateus, os olhos fixos no pequeno corpo, agora cercado por médicos. Mateus, por favor, responda! Você tem que lutar! Ele estava gritando. A dor e o medo se entrelaçavam dentro dele, fazendo sua cabeça girar. Doutor Elias apareceu ao seu lado. Sua expressão era de tensão extrema. Leonardo, precisamos de você calmo, agora. Ele não olhou nos olhos de Isabela, como se estivesse ciente do que estava prestes a ocorrer. Você disse que ele estava se recuperando. O que mudou? O que está acontecendo? A voz de Leonardo era um misto de desespero e raiva. Ele exigia respostas que pareciam estar além do alcance. Precisamos mudar a abordagem! O tratamento não estava levando em conta. Mas a frase foi interrompida por um barulho abrupto. Linha reta! Todos se moveram rapidamente enquanto o monitor se tornava silencioso. O ar congelou. Leonardo sentiu como se tivesse sido empurrado para fora do seu próprio corpo. Não! Não, 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 não! Ele gritou, tentando alcançar Mateus. Mas foi contido por enfermeiros que corriam para fazer o possível. Seus olhos encontraram os de Isabela por um breve momento. E naquele instante, uma expressão horrenda cruzou o rosto dela. Leonardo! A voz dela soou como um alerta, mas a frase não conseguiu sair do coração sufocado por um mar de emoções. O medo tomou conta dela. O pânico se espalhou pela sala como uma onda, arrastando todos os presentes. É como se houvesse algo que nós não sabemos, Isabela começou. Mas o desespero das ações da equipe médica as interrompeu. E então, como se o universo se preparasse para um novo golpe, a porta do setor emergencial se abriu novamente. Uma figura imponente entrou. Suas vestes eram de um profissional que exalava autoridade. Era Ana, a esposa de Leonardo. Ele não a via há meses. Seu olhar percorria a sala, enquanto seus olhos se fixaram em Leonardo. Seu rosto empalidecendo quando viu a cena. Leonardo! Ela gritou.
Mas havia uma urgência em sua voz que fez o coração dele afundar mais do que já estava. Isso não pode estar acontecendo. Os olhos de Leonardo se ampliaram. O que você está fazendo aqui? O choque se espalhou pelo corpo dele. Eu precisava falar com você, mas agora, ela hesitou, sobre Mateus. Ele não é o único. Há algo que você precisa saber. O que aconteceu anos atrás? O que ela estava dizendo? Ele mal podia processar. As palavras dela se tornavam um turbilhão e ele sentiu a realidade ao seu redor desmoronar ainda mais. Você precisa ouvir, Ana implorou, seus olhos cheios de lágrimas. Qual era o segredo que ela guardava? O que mais havia escondido dele? Uma nova batalha se formava dentro de Leonardo. Uma mistura de amor, raiva e desespero. O coração dele estava acelerado. A cena ao redor parecia congelar. Mateus estava em perigo. A esposa estava de volta com um segredo devastador. O futuro estava pendurado por um fio. E nesse momento, ele soube que tudo iria mudar. Leonardo olhou para o documento. As palavras queimando em seu cérebro. Mateus não é o filho biológico de Leonardo Moretti. Ele mal conseguia entender, quase caiu ao chão. A sala se transformou em um eco distante. A respiração dele se tornava rápida, superficial. Ele se voltou para Isabela, que estava em estado de choque, o olhar esbugalhado, cheia de perguntas sem respostas. Você sabe o que isso significa? Ele perguntou, sua voz mal conseguindo sair. A confusão misturava-se com a cólera e a dor. O tumulto ao redor, o som de gritos e sirenes. Tudo se tornava um zumbido distante. A ira crescia dentro de Leonardo. Como uma tempestade, ele estava perdido. O que mais Isabela escondia? Os gritos da equipe médica aumentaram à medida que as coisas se tornavam mais dramáticas. Dê 200 de Joules. O médico ordenou, e o desfibrilador se fez ouvir com um estrondo. Leonardo se aproximou, a visão embaçada pelas lágrimas. Mateus, seu pequeno guerreiro, estava em uma luta pela vida que ele não conseguia entender. Mateus! Ele gritou, enquanto a equipe tentava estabilizar o menino. O monitor bipesava, mas as vozes ao redor misturavam-se em uma cacofonia angustiante. Ele estava em uma dança entre a esperança e o desespero. E então, Ana, sua ex-esposa, estava ali, na sala, vestida formalmente, mas com um olhar marcado pela ansiedade. O mundo inteiro parecia parar quando ela entrou. Leonardo! Sua voz cortava o ar como uma faca. Você precisa saber da verdade. Isso não é o que parece. Ele se virou bruscamente. De verdade. O tom de sua voz tinha um eco de histórias não contadas. É sobre Mateus? O que você sabe? Não, não é só isso. É sobre mim. É sobre nós. O acidente. O que aconteceu naquela noite? Ana gaguejou, as palavras se entrelaçando de nervosismo. Eu não estava sozinha. Mateus, ele esteve em perigo porque... Mas antes que pudesse terminar, um silêncio absoluto tomou a sala. Um apito contínuo repentinamente cessou. Os médicos pararam. As cabeças se voltaram. E Leonardo viu a expressão de horror no rosto de Isabela. Não! Não pode ser! Ela sussurrou. Ele se virou rapidamente, mas a visão diante dele era insuportável. Mateus, em sua maca, parou de se mover. A equipe médica se aglomerava, agindo freneticamente. As palavras, sem sinais vitais, flutuavam no ar pesadamente, como um peso que sufocava. O tempo parecia ter parado, enquanto seu mundo desmoronava em questão de segundos. Mateus! A voz dele saiu como um grito de dor. A angústia foi
tão profunda que ele sentiu como se estivesse se afundando em um abismo sem fim. É grave, Leonardo. Um dos médicos disse a voz grave. Precisamos de autorização para... Mas Leonardo já não ouvia. Seus pensamentos se espalhavam como fragmentos de vidro. Naquele momento, ele não era mais um milionário poderoso. Ele era apenas um pai que tinha acabado de perder seu filho. A sala virou um caos. Gritos e palavras urgentes ecoavam. Ana e Isabela estavam paradas, se observando. E naquele instante, algo dentro de Leonardo se rompeu. Ele não sabia a quem mais acreditar. Uma vida, um amor, um futuro foram se esvaindo na escuridão diante dele. E então, Ana tomou coragem. Olhou diretamente em seus olhos. Leonardo, a verdade que eu não pude revelar. Mateus, ele não é só seu filho. Ele é filho do Dr. Elias. O mundo de Leonardo desmoronou ainda mais. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significava? A vida não fazia sentido. Sabia que tudo que acreditava estar certo poderia ser uma mentira. Podia, a partir dali, confiar em alguém. A última palavra, a revelação mais devastadora, ficava ecoando em sua mente, enquanto tudo girava. As palavras de Ana ecoavam em sua cabeça, enquanto ele tentava entender tudo o que estava acontecendo. Uma parte dele queria explodir em raiva. Outra parte estava se afundando em uma dor tão profunda que quase o atordoava. O monitor, que até então emitia bips intermitentes, agora estava em silêncio. A equipe médica em volta de Mateus trabalhava frenética. Precisamos de você aqui! Dr. Elias disparou, suas mãos movendo-se rápido. A tensão na sala era palpável. Cada um apreensivo, esperando um milagre. Leonardo tentou se concentrar. Olhou para Isabela, que estava paralisada. Os olhos marejados, levantou as mãos como se quisesse abraçá-lo. Mas hesitou. Havia um abismo entre eles. Um segredo que agora fervilhava na superfície. Ele podia sentir a dor dela, mas sua própria dor era opressiva demais para ignorar. Isabela, o que você sabe? Você tinha que ter me contado. Ela balançou a cabeça, incrédula. Leonardo, não era o momento. Eu não sabia como. Eu só queria proteger você e Mateus. As palavras saíram entrecortadas. Então, outro bumbo de tensão. A porta da sala se abriu violentamente. E um médico estranho entrou, com um olhar urgente. Senhor Moretti! Ele balançou uma pasta de exames. Precisamos que você veja isso. É sobre Mateus. Ele se virou decidido. Sobre o quê? A voz de Leonardo estava presa entre a esperança e o desespero. O médico estava pálido, nervoso, como se segurasse uma bomba que estava prestes a explodir. É uma situação crítica, mas há algo aqui, algo que vocês não conhecem. Ele estendeu a pasta, enquanto as luzes piscavam. Leonardo agarrou o papel, respirando fundo. As palavras que saltaram para ele eram um choque. Análise de DNA. Resultados indicam que Mateus é também filho de Ana. Ele olhou para Ana com os olhos arregalados. Era como se tivesse levado um soco no estômago. Não, isso não é possível, Ana murmurou, enquanto a sala parecia girar. Como assim? Está tudo aqui, o médico insistiu. Revelações genéticas mostram que Mateus não é apenas filho de Elias, mas também de Ana. A mesma amostra foi testada antes. Todos eles são laços de sangue. Ele olhou para Isabela, que estava agora consumida pelo horror e confusão. Então, isso significa que tudo o que construí foi uma mentira? Uma segunda onda de choque, dessa vez mais profunda.
O que Leonardo pensava que sabia sobre sua vida, sobre seu filho, sobre Ana e Isabela, estava se desmoronando. Vocês me enganaram. As vozes ficaram mais baixas, como se o ar estivesse sendo sugado da sala. Até os médicos pararam, olhando para o desenrolar da cena. Leonardo sentiu que o chão estava desabando sob ele. Mateus, não é só meu filho? E o doutor Elias? O que mais vocês não me contaram? Sua voz crescia em desespero. Cada palavra parecia cortar mais fundo. O olhar de Ana era de desespero. Mas havia algo mais. Havia um frio intenso nos olhos dela. Leonardo, ela começou. Mas ele não deixaria. Não me venha com justificativas agora. Era a primeira vez que Leonardo se sentia tão perdido, tão traído. E a cena em que seu filho lutava pela vida flutuava em uma nuvem de incerteza e dor. Enquanto a realidade continuava a se desdobrar, uma nova sirene soou, quebrando a tensão no ar. Um médico de outra equipe entrou abruptamente. Precisamos de ajuda com esse paciente. Ele está instável. Leonardo não conseguia raciocinar. Antes que ele percebesse, a sala se tornara um redemoinho de vozes e movimentos frenéticos. Ele estava em colapso, o mundo desmoronando, enquanto Mateus, o pequeno menino que ele acreditou que era seu, lutava para viver. Ele pode não ser meu filho biológico, mas eu ainda sou seu pai, gritou, o desespero tingindo sua voz de raiva e dor. Estava em um labirinto, e cada resposta parecia levar a outra pergunta. O que ainda restava de verdade em sua vida? O que mais seria revelado? E num último impulso, quando as luzes piscavam, eletricidade percorrendo o ar, ele percebeu que a verdade ainda poderia ser mais profunda do que imaginava. Mais segredos estavam prestes a serem descobertos. Se Mateus não era quem ele pensava, quem mais estava envolvido nesse mistério? O que mais poderia ser arrastado à superfície enquanto a luta pela vida de seu filho continuava? Leonardo estava paralisado. As palavras de Ana ecoavam em sua cabeça, enquanto ele tentava entender tudo o que estava acontecendo. Mateus é filho do doutor Elias. O choque era tanto que mal conseguia acreditar. Uma parte dele queria explodir em raiva. Outra parte estava se afundando em uma dor tão profunda que quase o atordoava. A sala estava em caos, mas seus pensamentos eram um turbilhão de confusão e mágoa. Eu vou acabar com isso! Ele gritou para a equipe médica, sua voz cortando através da cacofonia. Ele tentou se aproximar da maca de Mateus, mas enfermeiros o impediram, mantendo a distância. A tensão era palpável, e as sirenes do hospital pareciam tocar uma sinfonia dissonante em seus ouvidos. Mateus! Ele gritou novamente enquanto lágrimas quentes deslizavam pelo seu rosto. Era como se estivesse em um pesadelo, e tudo girava em torno daquela verdade devastadora. Ana olhava para ele, a expressão dela uma mistura de desespero e culpa. Leonardo nunca quis que você ficasse nessa situação. Mas não havia palavras que pudessem consertar isso. A dor era tão intensa que ele mal conseguia pensar. Ele se virou para Isabela, que estava paralisada, as mãos cobrindo o rosto, como se quisesse bloquear a realidade. Isabela, o que mais você sabe? Ele estava quase implorando.
Me diga a verdade. Ela finalmente olhou nos olhos dele, uma mistura de desespero e fragilidade. Leonardo, eu nunca soube que você não era o pai dele até agora. Eu só soube que ele era especial, que algo estava errado. As palavras dela eram um sussurro, quebradas pela sobressaltação. O médico voltou a falar. Senhor Moretti, precisamos proceder com os protocolos. Ele pode... Mas foi interrompido por uma gritaria que se aproximava do corredor. Todos viraram a cabeça. Era um barulho alto. De pessoas correndo. Uma enfermeira apareceu, seu rosto pálido, gritando. Precisamos de ajuda na emergência. Um tiroteio. O hospital está sendo evacuado. O caos se estabeleceu. Gritos, alarmes. Leonardo sentiu uma onda de pânico. O que está acontecendo? Ele questionou, enquanto aqueles ao seu redor aumentavam a confusão. Ana, com o olhar fixo nos corredores, começou a recuar. Leonardo, nós precisamos sair, agora! Suas palavras soaram como uma ordem, mas também como um pedido desesperado. Mas meu filho! Ele gritou, sentindo cada vez mais a pressão do desespero percorrendo seu corpo. Mateus estava lutando pela vida e, de repente, tudo se resumia a salvar aquele pequeno garoto que ele amava tanto. Um grupo de médicos e enfermeiras cercou a maca de Mateus. Mas agora, os médicos estavam olhando para a porta, em expectativa. Leonardo podia sentir a atmosfera pesada, o aperto no peito que quase o derrubava. Não me tire isso também, ele implorou. De repente, uma sombra passou pela porta. Um homem, vestindo uma jaqueta de couro, entrou, os olhos escaneando a sala. Doutor Elias, ele chamou, e o médico se virou, o pânico agora evidente em seu rosto. Você precisa vir comigo. Não posso. Estou no meio de uma emergência. Doutor Elias implorou, mas o homem não parecia se importar. Mas o que aconteceu a seguir congelou o tempo. Ele puxou um revólver da jaqueta, apontando diretamente para Doutor Elias. Você não tem escolha. Vem agora, ou a criança vai pagar. As palavras reverberaram pela sala, e os gritos aumentaram quando a realidade se instalou. Ao ver a cena, o coração de Leonardo quase parou. Não! Ele gritou, sentindo a adrenalina correr em suas veias. O que estava acontecendo? O caos que cercava a Mateus agora se tornara uma questão de vida ou morte em várias frentes. Ana olhou para ele, desesperada. Leonardo, seja inteligente! Nós precisamos agir, ou é tudo o que temos. A sala se tornara um campo de batalha. A vida de Mateus, a revelação devastadora sobre sua paternidade. E agora um homem armado ameaçando todos. Cada suspiro de Leonardo era como um peso no estômago. Ele se sentiu tão impotente. Mateus, ele gritou mais uma vez, como se o nome pudesse trazer seu filho de volta a uma realidade onde tudo ainda fazia sentido. Mas a sala tornou-se um redemoinho de confusão e medo. E, enquanto o revólver ainda estava apontado, Leonardo percebeu que o futuro deles não era apenas sobre quem era pai, mas sim sobre a luta pela sobrevivência de todos ali. A vida de todos estava em jogo. E neste momento sombrio, ele sabia que as escolhas feitas a partir dali poderiam mudar tudo para sempre. O revólver ainda estava apontado para Doutor Elias e a tensão na sala era palpável. O coração de Leonardo disparava, sua mente girando. Por favor, não façam isso! Ele gritou, olhando desesperadamente para o homem armado. Imaginar a vida do seu filho pendendo por um fio de insanidade o fez sentir um nó na garganta. Cale-se! O homem ordenou, sua voz baixa e carregada de raiva.
A sala estava cheia de vozes e gritos, mas tudo parecia distante. O que mais poderia acontecer naquela noite infernal? Mateus! Leonardo gritou novamente, tentando se aproximar, mas foi contido. Os enfermeiros estavam em alvoroço, mas ninguém fazia nada. O homem não parecia se importar com as vidas em jogo. Ana se aproximou, mas ele levantou a mão. Não! Fique longe dele! Todos nós precisamos de segurança! Ele não sabia em quem confiar. As revelações voavam como flechas, atingindo os mais profundos medos. Diga o que quer, ele exigiu ao homem, enquanto a adrenalina tomava conta de seu corpo. Um estrondo repentino ecoou pela sala. A porta foi arrombada e a equipe de segurança invadiu, armada e alertando a todos para se afastarem. Uma nova onda de pânico tomou conta. O homem armado hesitou, olhando para todos os lados. A tensão aumentava. Ele, sentindo-se encurralado, apontou a arma novamente. Ninguém se mexa, ou... Mas não conseguiu terminar. De repente, uma figura apareceu. Era a Isabela, segurando uma caixa. Uma caixa que reluzia. Pare! Não faça isso! Você não precisa de tudo isso para continuar! Gritou. Todos congelaram, os olhos fixos nela. O homem olhou de relance. O que você tem aí? Ele cerrou os olhos. Uma mistura de curiosidade e desconfiança. Jogue isso fora, ou... Mas Isabela insistentemente abriu a caixa, revelando um objeto inusitado. Um colar. Um colar que emanava um brilho intenso. Eu sei sobre você e sei o que você realmente quer. Isso é importante. O que você precisa não está aqui. E então o chão sob os pés de Leonardo parecia desabar. O que aquele colar tinha a ver com a situação? A sala inteira estava paralisada com o choque pintura no rosto de cada um. O homem hesitava, sua atenção completamente desviada. O que você sabe? Ele exigiu, sua voz agora trêmula. Isabela respirou fundo. Eu não posso explicar agora, mas isso tem a ver com as suas raízes, com quem você realmente é. A cada palavra, a tensão crescia. E Leonardo sentiu que precisava saber mais, antes que tudo virasse um caos completo. O homem, agora à mercê de Isabela, parecia lutar contra as suas emoções. O que você quer dizer? Que raios de raízes? Ele disse, a voz mais baixa em um misto de dúvida e curiosidade. Ela continuou, sua voz mais firme. A verdade é que você pode ter chance de redenção. E não apenas para você, mas para todos nós. Doutor Elias piscou, finalmente juntando as peças. Isabela, isso é o que você estava aguardando? A revelação atingiu todos como um feito de trovão. Leonardo estava em estado de choque. O colar, o que tinha a ver com Mateus? Ele começou a se questionar. As palavras de Isabela ecoaram na sua mente. Ele sentiu que essa verdade poderia mudar tudo novamente. O homem armado começou a relaxar, sua arma ligeiramente abaixando. Como você sabe disso? O que você esconde de mim? A vulnerabilidade começava a surgir nas palavras dele. E enquanto a atmosfera da sala mudava, um novo barulho fez todos pularem. Mais passos, pessoas gritando, e uma nova figura entrou apressada. Era o médico que tinha saído antes, pálido e ofegante. Não, isso não pode estar acontecendo, ele gritou. As análises estavam erradas o tempo todo. Não podemos ir por este caminho. O garoto, ele... As palavras dele atingiram todos como um dardo. O que ele queria dizer?
A sala estava prestes a explodir com segredos, e a verdade ameaçava rasgar tudo pelo que tinham passado. Leonardo sentiu a pressão em seu peito aumentar. Ele só queria salvar Mateus, mas agora tudo estava conectado. O colar, a paternidade, as revelações. As peças se moviam no tabuleiro, e ele soube que aquela noite ainda guardava mais surpresas do que poderia imaginar. Mas, em meio ao caos, uma única questão fervilhava em sua mente. Que outra verdade estava se escondendo nas sombras? O que mais poderia emergir daquele colar? E, acima de tudo, quem realmente era seu filho? Leonardo estava paralisado. As palavras de Ana ecoavam em sua cabeça enquanto ele tentava entender tudo o que estava acontecendo. Mateus, ele é filho do doutor Elias. O choque era tanto que mal conseguia acreditar. Uma parte dele queria explodir em raiva. Outra parte estava se afundando em uma dor tão profunda que quase o atordoava. A sala estava em caos, mas seus pensamentos eram um turbilhão de confusão e mágoa. "Eu vou acabar com isso!" gritou para a equipe médica, sua voz cortando através da cacofonia. Ele tentou se aproximar da maca de Mateus, mas foi contido. Os enfermeiros estavam em alvoroço, mas ninguém fazia nada. O homem não parecia se importar com as vidas em jogo. Ana se aproximou, mas ele levantou a mão. "Não! Fique longe dele! Todos nós precisamos de segurança!" Ele não sabia em quem confiar. As revelações voavam como flechas, atingindo os mais profundos medos. "Diga o que quer!" exigiu ao homem. Enquanto a adrenalina tomava conta de seu corpo, um estrondo repentino ecoou pela sala. A porta foi arrombada e a equipe de segurança invadiu, armada e alertando a todos para se afastarem. Uma nova onda de pânico tomou conta. O homem armado hesitou, olhando para todos os lados. A tensão aumentava. Ele, sentindo-se encurralado, apontou a arma novamente. "Ninguém se mexa!" Mas não conseguiu terminar. De repente, uma figura apareceu. Era Isabela, segurando uma caixa. Uma caixa que reluzia. "Pare! Não faça isso! Você não precisa de tudo isso para continuar!" gritou. Todos congelaram, os olhos fixos nela. O homem olhou de relance. "O que você tem aí?" Cerrou os olhos. Uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Jogue isso fora, ou..." Isabela insistentemente abriu a caixa, revelando um objeto inusitado. Um colar. Um colar que emanava um brilho intenso. "Eu sei sobre você, e sei o que você realmente quer. Isso é importante. O que você precisa não está aqui." A atmosfera mudou e a sala inteira estava paralisada, com o choque estampado no rosto de cada um. O homem hesitava, sua arma ligeiramente abaixando. "Como você sabe disso? O que você esconde de mim?" A vulnerabilidade começava a surgir nas palavras dele. Ela continuou, sua voz mais firme. "A verdade é que você pode ter chance de redenção. E não apenas para você, mas para todos nós." Doutor Elias pispou, finalmente juntando as peças. "Isabela, isso é o que você estava aguardando." As revelações começaram a fluir. Leo estava em estado de choque. O colar, o que tinha a ver com Mateus? Ele começou a se questionar. As palavras de Isabela ecoaram na sua mente. O colar brilhava como uma luz em meio à escuridão.
Mas o que mais ele escondia? O homem armado começou a relaxar. Sua arma abaixou mais. O que você quer dizer com redenção? A desconfiança e a curiosidade se intercalavam. Isabela respirou fundo. Esse colar é a chave. Ele contém segredos sobre você, sobre seu passado. Lembre-se de onde você veio. Você não precisa ficar preso a esse terror. E nesse momento, a porta se abriu de novo, mas ninguém estava preparado para quem entrava. Era uma mulher com uma expressão de dor tremenda no rosto. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ela era uma figura conhecida para todos na sala. Era a mãe do Dr. Elias. As reações foram imediatas. O que você está fazendo aqui? Dr. Elias quase gritou, mas sua voz tremeu de medo. Precisamos falar, agora! Ela olhou ao redor, seus olhos encontraram os de Leonardo. Meu filho está cometendo um erro. Os olhares se cruzaram e tudo pareceu fazer sentido de uma só vez. A mulher não era só a mãe de Elias. Ela tinha uma conexão direta com o passado subterrâneo que unia todos ali. Ela continuou, a voz firme, mas carregada de emoção. Mateus não é apenas seu filho, Leonardo. Ele é o filho de todos nós. As palavras dela abriram uma caixa de Pandora de confusão e dor. Os rostos se voltaram, olhos arregalados, corações batendo descompassados. O que ela estava dizendo? O colar, as sementes do passado, todos estavam mais interligados do que jamais poderiam imaginar. Era uma revelação que abalava as fundações de suas vidas. Ana ficou em estado de choque, tentando entender a dinâmica que se formava. O que você quer dizer com isso? Ela estava desesperada, procurando respostas. Mateus é uma parte de nós. Ele era a sinergia das nossas histórias, das nossas escolhas. A mãe de Dr. Elias falava agora sem parar. E o colar é o fio que pode conectar tudo isso. Ele não é apenas uma relíquia, ele é um símbolo. Leonardo estava paralisado, sua mente girando. O que significava tudo isso? Descobrir que Mateus não era apenas mais uma vítima nessa história, mas uma confluência de segredos que emanavam há anos. Uma nova estrutura da realidade estava sendo erguida. Mas então, quando tudo parecia estar prestes a se revelar, um novo som ecoou pela sala. Uma explosão distante reverberou através dos corredores. As luzes piscavam, o caos se instalou novamente. Alguém precisa ir agora, antes que seja tarde demais! Gritou uma enfermeira, puxando a atenção de todos. A mensagem era clara, mas a necessidade dos relacionamentos a serem discutidos ainda pesava. Leonardo sabia que as respostas estavam ali, mas ele não tinha mais tempo. Enquanto suas emoções piscavam entre esperança e desespero, o colar flutuava entre suas mãos como um símbolo da verdade. Desci para a sala de emergência. Uma escolha teria que ser feita. Que verdades ele poderia descobrir a seguir? O que mais ainda estava oculto? E, acima de tudo, como tudo isso iria mudar suas vidas para sempre? As sirenes ainda ecoavam pelo corredor, mas a tensão na sala aumentava de forma alarmante. Leonardo, precisamos ir agora! Ana exclamou. Sua voz tremia. O caos ao redor dele se intensificava, mas no fundo da alma, a verdade do que ela havia dito começava a reverberar. Mateus, o menino que todos acreditavam que ele conhecia, pertencia a todos. O que isso queria dizer? Ele sentiu um nó se formar em sua garganta enquanto tentava entender. Renata! Você precisa falar! O que você sabe?
Dr. Elias gritou, virando-se para sua mãe, a mulher que agora ocupava o centro da tempestade emocional. Ela olhava para todos nós com uma mistura de desespero e determinação. Não é o que parece, Elias! Você precisa ver isso! As palavras pareciam pesar. Então, como se o mundo tivesse conspirado contra eles, houve uma nova explosão que fez tudo tremer. O vidro da janela ao lado quebrando, sujeitando a sala a uma nova onda de pânico. Meu Deus! Isabela gritou, os olhos arregalados. Todos se viraram, mas Leonardo ficou paralisado, absorvendo a possibilidade de que a vida que conhecia estava prestes a se desfazer como areia entre os dedos. Então entendeu. Renata era uma chave, e o colar que Isabela segurava pulsava com um significado que ele não conseguia decifrar. O que é esse colar? Por que isso é tão importante? Ele indagou, suas palavras quase gritando por respostas. O homem que antes estava armado, agora parecia hesitar, ouvindo a conversa entre eles. Ele não estava mais focado na ameaça, mas na possibilidade de redenção. O que você quer dizer com tudo isso? O que há de tão especial nesse colar? A curiosidade estava criando uma fissura na tensão. Mas seria suficiente? É o que conecta todos nós. Mateus, ele está preso no meio, e se não agirmos logo, ele poderá se perder para sempre. Renata respondeu, com os olhos marejados, e então, como se um fio invisível tivesse sido cortado, a porta se abriu mais uma vez. Entrou um homem com um olhar determinado e uma pasta amarela nas mãos. Desculpe, eu sou da equipe de emergências e preciso... Foi então que o mundo desabou. Ele olhou para Leonardo e, com a voz soando como um trovão, Leonardo Moretti, você precisa saber. As análises que fizemos estavam erradas. Sobre Mateus, sobre todos nós. As palavras pairaram na sala, como um espectro ameaçador. O que você quer dizer? Leonardo indagou. A voz baixa, mas cheia de temores, que se tornaram palpáveis. Mateus, ele é mais do que você pensa. As condições do acidente e a sua verdadeira paternidade estavam escondidas por muito tempo. Ele pode ser mais amado e mais ameaçado do que você jamais imaginou. Aquilo foi um golpe. O colar, aquele objeto que parecia conter verdades ocultas, tornou-se uma âncora em seu peito. Como assim? O que você sabe sobre meu filho? Basta! Diga logo! Ele estava em pé, as mãos tremendo, desamparado, mas ainda preso a essa teia de segredos. Mateus não é só filho do Dr. Elias. Ele é também filho de Renata e do homem armado. O médico disparou e a sala ficou em silêncio. O tempo parecia ter parado enquanto as consequências da revelação se desdobravam. O homem armado ficou paralisado, sua arma agora caída. O quê? Não é possível! Sua voz falhou. Todos os olhos estavam voltados para Renata, a mulher que parecia ser a fonte de tantos segredos. Não, não pode ser! Ana gaguejou, seu coração batendo forte contra o peito. A sala parecia um campo de batalha emocional, cada rosto refletindo horror, confusão e uma dor que se tornava insuportável. Leonardo se virou para Renata. Você sabia? Como você pode esconder isso de mim? De todos nós? O sentimento de traição queimava fundo. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, uma nova explosão de luz fez todos gritarem. A energia foi cortada e a sala mergulhou em uma penumbra inquietante. O caos agora reinava como um anfitrião inesperado. Precisamos agir,
A vida de Mateus está em risco. O homem armado balbuciou, enquanto buscava reconectar os fragmentos de seu passado com os presentes. Ninguém conseguia entender, mas todos estavam em um turbilhão de revelações. A pergunta persistia devoradora. Como todos eles estavam conectados? O que mais poderia ser revelado naquele espaço escuro e tenso? O colar pulsava entre as mãos de Isabela, como um coração ligado a segredos desconhecidos. Que outras verdades ainda permaneceriam ocultas, insinuando-se na escuridão que agora o cercava? A batalha apenas começava, e tudo que antes parecia claro, agora se tornava um labirinto de incertezas. O caos na sala de emergência parecia não ter fim. Explosões de luz, gritos e a sirene ainda ecoando. Leonardo sentia que cada batida do seu coração era um peso a mais em seus ombros. Ele olhou para Renata, consumida pela dor e revelações, e então para Isabela, que segurava o colar com uma determinação silenciosa. O homem armado começou a hesitar. A identidade dele se fragmentava em meio aos pesadelos que aquela noite trouxe. "Droga! O que está acontecendo?" ele gritou, olhando para os outros, como se esperasse respostas que ninguém tinha. O pânico misturado à confusão tornava tudo insuportável. "Precisamos agir!" exigiu o Dr. Elias, com os olhos fixos no homem com a arma. "Não podemos deixar Mateus ser parte disso." Leonardo sentiu ódio queimando dentro dele. "Desculpe, mas quem é você para exigir algo? Você que fez tudo isso?" Sua voz era cortante, e os outros estavam em estado de espera e vulnerabilidade. Mas Renata, com uma calmaria improvisada, tomou a frente. "A verdade é a única forma de salvar todos aqui. É hora de parar de tentar esconder." Suas palavras soaram com firmeza, como um eco que ressoava pela sala. Enquanto isso, o homem armado olhava nervoso, como se o colar em exibição pudesse de alguma forma dar a ele a chance de se redimir. "Ah, então você sabe qual é a verdadeira história, hã?" Sua voz estava carregada de surpresa e urgência. Ascendência, heranças, todas as mentiras. Yes, mentiras. Mais mentiras do que a mente de todos ali poderia suportar. A tensão era palpável, enquanto o tempo parecia estagnar. "Mateus precisa de nós. Podemos salvar a vida dele. E talvez a nossa união." Isabela falou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O fôlego preso em todos os que estavam presentes quase ecoava como lamento. A sala estava inundada com emoções de raiva, dor, medo e um traço pequeno de esperança. O colar começou a brilhar. Era quase como se ele quisesse falar, como se as verdades contidas ali estivessem prontas para saltar e iluminar tudo ao seu redor. "Liberte-se da dor, da sua história, para que Mateus tenha chance", Renata insistiu. "Se pudermos nos unir nessa verdade, talvez seja possível salvá-lo." Então, em um golpe de coragem, o homem armado baixou a arma lentamente. Ele olhou para o colar como se estivesse vendo um futuro diferente. "O que você tem que me oferecer? Quais vertentes desse destino eu posso realmente mudar? Você é mais do que um simples espectro do passado. Nós todos somos", disse Isabela, soltando suas últimas palavras como se fossem uma bênção. O homem finalmente deixou a arma cair, e em um instante tudo ficou em silêncio absoluto. Um silêncio pesado, mas cheio de promessas. E foi aí que, com um eco de esperança, alguém gritou: "Dr. Elias, agora! Precisamos agir rápido!"
gritou um enfermeiro, interrompendo o andamento da conversa. Leonardo voltou-se novamente para a maca de Mateus. O garoto ainda estava ali, lutando. A vida dele estava em suas mãos agora. Enquanto as equipes se organizavam, Leonardo deixou escapar um suspiro profundo. Ele olhou para cada rosto na sala. Todos pareciam nervosos, mas havia uma centelha de esperança. Não podemos perder mais tempo. Esse colar. O que quer que você tenha que fazer, Dr. Elias, faça agora. O médico olhou para o colar, focado. Podemos usar isso a nosso favor. É agora ou nunca. E nesse momento, enquanto a equipe se preparava, cada um de seus corações parecia acelerar em uníssono. Para Leonardo, o tempo havia parado. Toda a dor, toda a luta, tudo levava a este momento. E ele sabia que estava prestes a mudar tudo. Mas enquanto eles finalizavam os preparativos e se concentravam em Mateus, Leonardo não pôde evitar o pressentimento de que o que estava por vir ainda poderia surpreendê-los. Que novas verdades se esconderiam nos recantos dessa verdade a ser revelada? E o que mais estava por trás do colar que poderia mudar suas vidas para sempre? E ao final, a única coisa que restava era um silêncio absoluto e uma pergunta nascendo na mente de todos. Como seria o futuro agora? Ei! Antes de você ir, preciso te lembrar de algo super importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. E claro, não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que você acaba de ler. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você pré.